Bom, agora a gente vai precisar verificar se o jogador número 1 fez o ponto no jogador número 2, o que significa em que x, que é a posição horizontal da minha bola, ela é maior que a largura do campo, ok? Então a gente, só para ficar mais claro aqui, a gente precisa verificar se esse jogador que fez o ponto aqui, né, se essa bolinha, ela vai passar, né, se ela passa de y, ok? Então a gente precisa fazer essa verificação aqui. E para fazer essa verificação também é bastante tranquila. Quando a bola ela cruzar a largura do campo, eu marco ponto. Só que ainda tem um detalhe. Eu preciso verificar se a bola está cruzando a largura do campo, só que ela não foi rebatida e ela não foi rebatida pela raquete. Então são dois ifs que eu preciso executar aqui, tá? O primeiro, se ela é maior que a largura do campo, que indica que ela está saindo, né? Saindo desse campo, mas não tem uma raquete no meio, né? No meio do caminho, que vai fazer com que a bolinha rebata. O efeito de rebater, a gente já sabe como se faz, é mexendo agora na direção, em vez de Y, mexendo na direção X, tá? Mas vamos com calma, vamos fazer o nosso primeiro if aqui, que verifica se a bolinha, ela é, se a posição, né, da bolinha diz.x é maior que field.w, ou seja, maior que a nossa lateral do campo, ok? Então, se ela for maior que todo o nosso comprimento do campo, aqui eu preciso fazer mais um if, que é o seguinte: ela está na altura y da nossa raquete direita, porque se o jogador 1 está fazendo o ponto, eu preciso verificar se a minha raquete direita ela está dentro daquele raio de ação. Eu quero dizer o seguinte: imagina que essa bolinha aqui, eu vou colocar aqui, ó, essa bolinha, ela vai encontrar. Então a gente precisa verificar se a raquete ela não se encontra, se os limites de altura da minha raquete do eixo Y, ela não se encontra na direção X e Y aqui do meu da minha raquete, ok? Vamos lá, vamos fazer com calma. Então a gente vai colocar aqui, ó, dis.y, e lembrando que eu estou fazendo logo o segundo if, tá? Então eu verifico aqui se está sendo feito ponto, e se está sendo feito ponto aqui no segundo, eu verifica se a raquete direita está na posição y da bola, ok? Então, dis.y, y de quem? Da bola, mais dis.r, porque agora eu tenho o raio, ok? Ela é maior que o right pedal.y, ok? Então eu preciso verificar se o meu y mais o meu raio ele é maior, ok, que o y da bolinha. E como que eu faço para saber se ele é maior? Para saber se eu estou passando aqui, ok? E ainda eu preciso fazer mais uma verificação. Aqui, ó. E dis.y menos dis.r, o raio, ele é maior que right pedal.y mais right pedal.h. Por quê? Porque nessa parte, deixa eu só colocar as chaves aqui, nessa primeira parte aqui eu verifico a parte superior e aqui a parte inferior, tá? Se isso daqui for verdade, significa que a bolinha está rebatendo em algum desses pontos, iniciando daqui até aqui. Se ela tiver uma raquete no meio do caminho, ok? O que eu preciso fazer? Eu inverter o meu x. Dis.reverse x, ok? Aqui eu coloco rebate a bola invertendo o sinal de x, ok? Só que pode acontecer em que a raquete não esteja no meio do caminho. Pode acontecer que eu esteja rebatendo a bola aqui. O que vai acontecer? Eu preciso então fazer um ponto. Else fazer pontuar o jogador 1, ok? E como que eu pontuo esse cara aqui? Eu venho aqui no meu score e crio um método. O método vai ser increase human, porque eu estou como jogador 1 fazendo um ponto no jogador 2, que é o jogador computador. Então eu vou colocar aqui, ó, increase human, igual function,
E é uma função bastante simples, que ela vai fazer o quê? This.human mais. E aqui eu já vou aproveitar e fazer o computer, ok? Increase computer mais, ok? Então, nesse caso aqui, pontuar o jogador 1. Então, a gente vai colocar aqui, ó, score.increase human. Incrementei o human, ok? Só que você concorda que no momento que eu pontuar o jogador 1, a bolinha vai continuar andando, ela tá aqui ó, agora, ó, lá fora do campo. Então o que eu preciso fazer? Voltar a bolinha no meio do jogo, ok? Então é isso que a gente vai fazer agora. No momento que a gente colocar a bolinha no meio do campo, a gente vai voltar ela para a posição inicial. Então a gente vai fazer o quê? Criar uma função chamada point up, que seria ponto, né? Feito ponto, que é uma função que a gente vai basicamente colocar a bolinha no meio do campo. Como que é a bolinha no meio do campo? Dis.x igual field.w dividido por 2, dis.y igual field.h dividido por 2. Coloquei lá no meio do campo. Agora vou colocar aqui ó, o dis.pointup, ok? E o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa testar. Bom, agora se você perceber, ela vai ter o efeito de rebatida. E você viu que ela quica no final do game, né? No final aqui do campo. Aqui a nossa outra raquete não está implementada. Ela quica aqui no final do campo. Então o que isso acontece? Isso acontece porque aqui no momento que a gente está verificando o final do campo, a gente não está descontando o raio da bola, a espessura da linha da raquete, ok? Mais esse gapzinho, esse espaço que fica aqui. Então a gente precisa agora descontar o dis.w, o R, né? Perdão, o raio da bola, menos o right pedal.w menos o gap x, ok? Então agora a gente vai colocar aqui e ela vai bater. Você viu que ela bate exatamente aqui, ok? Então a gente vai colocar agora, fazendo essa função de verificar se o jogador 1 fez um campo, um ponto. Agora é hora da gente verificar na próxima aula se o jogador 2 vai fazer um ponto.